Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a realização do Evangelho no Lar da Casa Espírita, lá na Nogueira. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado irmão e mestre, a Virgem Maria, a todos os espíritos de luz que nos protegem, que nos iluminam, que nos auxiliam por esta noite de hoje. Vamos pedir auxílio e proteção para que tenhamos um bom entendimento das palavras do Evangelho, que possamos aplicá-las no nosso dia a dia e praticar assim a nossa reforma íntima. Então vamos dar por aberto o Evangelho neste dia de hoje. Do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Aquele que se eleva será rebaixado. Item 3. Por esta ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículo do 1 ao 5. Item 4. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes, pois vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isto será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-o para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quer tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 28. Item 5. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. O que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidado para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que nada suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejeis constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isto então será para vós um motivo de glória,
diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas capítulo 14, 1 e 7 a 11. Item 6. Essas máximas decorrem do princípio da humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhe pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus. Aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que o tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procurais, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Meus irmãos, extremamente linda essa passagem, né? Aqui Jesus nos fala que a criança é o modelo que Jesus nos apresenta para conquistar as virtudes tão necessárias para a nossa elevação espiritual. É a valorização da humildade e o cultivo da simplicidade. Quando ele nos fala também que o orgulho e o egoísmo são sentimentos que nos distanciam de Deus. A criança simboliza a simplicidade e a pureza de coração. Assemelhando-nos a ela com essas características, alcançaremos o reino dos céus. Então, portanto, a verdadeira grandeza se afirma pela humildade, condição necessária para a conquista da nossa felicidade. Então, meus irmãos, vamos passar para mais uma etapa. Vamos nos harmonizar mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior e pedir
pela fluidificação das águas que sejam colocados nelas, todos os remédios para os nossos males físicos e espirituais, conforme o nosso merecimento. Vamos pedir que Jesus, que a espiritualidade maior, possa fazer uma visita nos nossos lares, tirando todos a negatividade, deixando somente a harmonia, a fé, e que possa, por acréscimo de bondade, que toda essa luz que nós estamos recebendo seja emanada para todo o planeta Terra, em todos os lugares e em todos os mundos habitados. Que a nossa fé seja restabelecida, que nós possamos ter paz, saúde, tranquilidade, equilíbrio, que possamos superar todas as nossas dificuldades e que possamos, assim como diz nesta linda mensagem, sermos melhor a cada dia, que possamos rever os nossos erros, que possamos nos perdoar, perdoar os nossos semelhantes, que podemos amá-los, compreendê-los a cada dia, e sendo assim, que nós possamos fazer uma reforma íntima em nós mesmos e que consigamos superar todas as nossas dificuldades, no sentido do nosso egoísmo, no sentido do nosso orgulho, no sentido das nossas vaidades, no sentido de não viver num mundo cheio de ilusões e apegos materiais, apegos aos nossos irmãos, que nós não somos propriedade de nada nem de ninguém. Estamos aqui de passagem para podermos aprender com os nossos irmãos, assim como eles conosco. Então, em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior, vamos fazer um Pai Nosso para finalizar. Pai nosso que estais nos céus, santificado e glorificado seja teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino de amor, de bondade, de justiça e de verdade. E que a tua vontade seja sempre feita na terra, no espaço, em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, hoje sempre o pão do corpo e da alma. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas inúmeras faltas e fraquezas involuntariamente cometidas, e não nos deixe sucumbir nem à dor, nem ao desespero, nem à tentação, nem perder este fruto divino que Tu nos deste como lenitivo, que é a nossa fé. Envia-nos raios de força, de luz, de amparo e de proteção a todos nós, e que assim seja. Uma boa noite a todos, irmãos, que fiquem na paz do nosso amado Mestre Jesus, e que assim seja.